o convite, né, por estar podendo falar um pouquinho sobre a ozonioterapia, sob uma nova ótica dentro da odontologia moderna. A ideia é passar para vocês alguns pontos chaves da ozonioterapia que podem nos auxiliar no dia a dia da odontologia. Tá bom? Tem os meus contatos aqui no cantinho do slide, para depois, eventualmente, se tiver alguma dúvida que fique, para que vocês possam estar tirando. Antes de mais nada, eu tenho que lembrar para vocês o que é o ozônio. O ozônio nada mais é do que a forma alotrópica do oxigênio. Então, ele é o O3. Ele é um oxigênio acrescido de mais uma molécula, mais um átomo de oxigênio, formando a molécula de ozônio. E por conta dessa característica bioquímica, ele tem uma ação extremamente oxidante, instável e reativa. Tá? Essa ligação desse novo átomo de oxigênio para compreender e formar o ozônio é uma ligação fraca. Então, vocês lembram aí da bioquímica e da química do porcino, em que essa ligação fraca tem um elétron a menos. Então, essa ligação é uma ligação simples. Tá? Por isso, ele vai ter o ozônio como molécula, essas três características. E aonde o ozônio é formado, né? A camada de ozônio, que todo mundo já ouviu falar, ela fica em uma determinada altitude e uma determinada pressão. E a principal função dessa camada de ozônio é proteger a Terra contra a radiação ultravioleta do Sol. Então, acompanhei uma parte da primeira professora palestrante falando sobre o efeito dos raios UV na desinfecção. Então, realmente, existe essa eficácia. E o ozônio, a camada de ozônio, repele, como vocês puderam ver no vídeo, a maior parte dessa radiação ultravioleta oriunda do Sol. Dentro da ozonioterapia, já vai ser um pouco diferente. A ozonioterapia é uma técnica que não vai utilizar só o ozônio como o nome nos sugere. É uma técnica que vai utilizar, na verdade, uma mistura de oxigênio e ozônio em proporções ideais para a ação terapêutica que ele se predispõe naquela aplicação. Tá? Então, eu tenho como variar essa combinação de oxigênio e ozônio dependendo do efeito que eu quero usar para o paciente. E dentro dessa ação terapêutica da ozonioterapia, eu tenho três funções primordiais para destacar. Inicialmente, a ação antimicrobiana, e posteriormente, uma imunomodulação e uma melhora na oxigenação dos tecidos. Professor, com licença. Oi? Perdão por interromper, seu áudio está cortando um pouco, está prejudicando o entendimento. Está cortando? Que eu vou ver se é a minha internet aqui. Tá certo. Agora está ok? Melhorou. O volume está bom, Everson? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, Obrigado, retomando. Né? Imagina. Fica à vontade. Então, a ozonioterapia, o primeiro efeito específico antimicrobiano é a única coisa que o ozônio vai fazer direto. A imunomodulação e a melhora da oxigenação vão ser efeitos secundários. Então, dentro dessa ação antimicrobiana, eu vou dividir a ação da ozonioterapia em ação direta e em ação indireta. Alguns artigos já bem clássicos na literatura relatam essa ação antimicrobiana do ozônio e ação imunomoduladora, inclusive no processo inflamatório, como esse artigo. Não se preocupem, no final eu vou passar uma lista para vocês com os artigos que eu utilizei para estar palestrando aqui hoje à noite. Nesse artigo,
o que os autores viram, né? O ozônio atuando de uma forma direta. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no meio é uma bactéria, uma Escherichia coli, e aonde eu estou apontando para vocês com a seta, vocês conseguem observar o ozônio oxidando a membrana dessa bactéria. Então, para o processo de oxidação nos ácidos graxos poliinsaturados que compõem a parede bacteriana, não só a bacteriana, como a celular comum, o ozônio tem condição de romper, e a partir do momento em que ele rompe essa parede bacteriana, ele vai entrar para dentro da bactéria ou da célula, promovendo a oxidação direta. Diferença primordial entre bactérias, então, células procariontes e eucariontes. Os procariontes comumente apresentam uma baixa reação antioxidante. Por quê? Porque o núcleo da bactéria é disperso, é um pouco mais desorganizado. Então, é uma célula mais primitiva, quando comparado com as células eucariontes, em que tem todos os seus componentes internos já bem desenhados, com funções bem desenvolvidas e com uma ação antioxidante maior, tá? Então, diretamente, o ozônio rompe essa barreira e oxida posteriormente os componentes internos também da bactéria, tá? Então, isso diretamente. E a amplificação da resposta inflamatória vai se dar por conta da modulação de enzimas pró-inflamatórias. Então, alguns exemplos estão citados aí, ó, o NF-kappa-beta, interleucina 6, o TNF-alfa, que é o famoso fator de necrose tumoral. Então, aqui, de uma forma bem didática, nesse vídeo vocês estão vendo aí uma coleção de bactérias que eu preciso eliminar. Então, a partir desse momento, eu vou chamar o meu superozônio. E o ozônio vai atuar diretamente e indiretamente em cima dessas bactérias. E agora eu vou explicar para vocês, com um pouco mais de detalhe, essa ação direta e essa ação indireta. Tá? Diretamente, como vocês vão observar aqui no vídeo, o ozônio vai oxidar essa parede externa. Simples assim. Oxidou a camada de ácidos graxos poliinsaturados da bactéria, ocorre um fenômeno que é chamado de explosão bacteriana. Tá? Então, o ozônio atuando na parede, oxidando e eliminando essas bactérias que têm uma ação antioxidante fraca. Evidentemente, algumas outras bactérias têm uma ação antioxidante um pouco mais desenvolvida. E aí eu vou precisar dessa ação antimicrobiana indireta. E essa ação antimicrobiana do ozônio indireta vai se dar dentro desses processos oxidativos avançados, que vão gerar o famoso ROS, espécies reativas de oxigênio. Tá? E dentro desse ROS, eu tenho que destacar algumas moléculas, entre elas o próprio peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, o oxigênio singleto e o ânion superóxido. Então, na verdade, indiretamente, imaginem que o ozônio reagiu, oxidou a camada externa da bactéria, a membrana, e agora ele está oxidando os componentes internos. Nesse processo de reação com esses elementos, ele vai gerar essas espécies reativas de oxigênio, que vão ter uma ação antimicrobiana importantíssima, tendo a capacidade de eliminar o restante dessas bactérias. Portanto, tanto a ação direta como a indireta do ozônio são importantes e vão ocorrer quase que simultaneamente. Portanto, dentro do conceito, inclusive, do Congresso, nós não podemos pensar em uma odontologia do futuro sem a utilização da ozonioterapia. Afinal de contas, dentro da cavidade oral, nós já temos, por si só, um ambiente altamente contaminado. Falar um pouquinho agora para vocês sobre a ação do ozônio no sistema imunológico, aquela questão da imunomodulação.
Outros autores já descreveram, né, frente a processos infecciosos e inflamatórios, o neutrófilo, que é a primeira célula que chega no combate a essas agressões, promovendo a produção de diversos fatores. Ó. Vocês estão vendo aqui, interleucina 6, 8, prostaglandina E2, TNF-alfa, ALAU, peróxido de hidrogênio, mieloperoxidase, oxigênio singleto, e aqui embaixo o ozônio. Então, de uma forma direta e endógena, o ozônio é gerado pelo nosso neutrófilo. Portanto, seria impossível alguém ter alergia ao ozônio, tá? Porque de forma endógena nós já produzimos concentrações de ozônio que são condizentes com o que o organismo precisa dentro de um processo de defesa imunológica, tá? Obviamente que eu tenho algumas contraindicações, como, por exemplo, a inalação do gás ozônio. Depois, se alguém quiser, nas dúvidas a gente pode falar, né, sobre questão de desinfecção de ar ambiente com ozônio, que tem se falado muito nas mídias hoje em dia. Então, o neutrófilo ele vai funcionar como um sinalizador inicial, já produzindo ozônio, né? E, naturalmente, se eu estou fazendo ozonioterapia, eu estou aumentando a disponibilidade de ozônio sistêmica. Portanto, o nosso sistema de defesa vai atuar de uma forma mais rápida e eficaz. Tá? Porque, além disso, né, além da imunomodulação, o ozônio vai melhorar o processo de oxigenação. Então, vai atuar diretamente nas células vermelhas, em especial nas hemácias. E o que ele faz nas hemácias, pessoal? Eu estou falando de uma forma mais rápida, tá? Só esse assunto da biologia e da bioquímica do ozônio, nós poderíamos ficar aqui falando 2 dias para falar de enzima, de mediador químico, de reação, de artigos, mas não é o intuito principal da aula. Sim mostrar para vocês que tem essa função e, clinicamente, de que forma eu posso lançar mão dessa técnica, tá bom? Porém, aqui o que eu tenho? A nossa hemoglobina carregando o oxigênio. Quando o ozônio oxida, né, e reagindo com essa hemoglobina, com a hemácia, ele aumenta a produção dessa enzima que vocês estão vendo em amarelo, que é o 2,3-fosfoglicerato. O que essa enzima faz? Essa enzima comanda ou direciona a liberação de oxigênio nos tecidos. Então, quando eu tenho um aumento dessa enzima, eu aumento a disponibilidade de liberação do oxigênio nos tecidos. Então, de uma forma mais eficaz, esse oxigênio vai estar sendo distribuído. Macroscopicamente, é muito fácil de ver esse aumento da 2,3-DPG. Como, por exemplo, nessa foto. Vocês têm aqui na primeira imagem um sangue venoso e na segunda imagem o mesmo sangue após a reação com ozônio. Então, nós misturamos o ozônio com esse sangue e, em menos de 10 segundos, eu já obtenho uma mudança na cor do meu sangue. Ele fica muito mais parecido com o sangue arterial, simplesmente porque ele aumentou a distribuição de oxigênio da hemácia. Isso, então, como eu falei para vocês, quase instantâneo, tá bom? Isso vai acontecer também quando eu fizer uma aplicação em uma bolsa periodontal, em um alvéolo pós-extração, em uma situação de alveolite, e por aí vai. Se eu der um zoom nessas hemácias, eu vou ter essa imagem aqui, ó. As hemácias empilhadas, o que nós chamamos de efeito rolô, e após o acréscimo do ozônio, as hemácias mais bem
distribuídas. Tá? Essa é uma técnica de microscopia de campo escuro e que é possível observar essa alteração. E dentro disso que eu falei para vocês, eu vou ter, então, uma variedade enorme de formas de aplicação da ozonioterapia. Tá? Eu posso trabalhar com água, eu posso trabalhar com gás e eu posso trabalhar com óleo. E diversas aplicações, como a literatura já nos mostra. Então, aquela técnica que eu mostrei para vocês antes do sangue antes e depois de misturar com ozônio, se chama pequena autohemoterapia, tá? São técnicas não de utilização do cirurgião dentista, mas de utilização médica. E agora, mais recentemente, exatamente no dia de hoje, né, biomédica. Tá? Os biomédicos estão autorizados a trabalhar em todo o território nacional, assim como os odontólogos, que nós fomos os primeiros, vou falar um pouco disso no final da aula, os farmacêuticos, os enfermeiros e os médicos, com a ressalva de que se podem utilizar da ozonioterapia, porém, como método experimental, tá? Os outros profissionais que eu falei para vocês podem usar de forma rotineira, já no consultório. Então, grande autohemoterapia, pequena autohemoterapia, insuflação das mais diversas formas, bolsa com ozônio, água, óleo, injeções intraarticulares, intramusculares, intradiscais, subcutânea, submucosa, hidroozonioterapia, sauna com ozônio, aplicação otológica, nasal, nas amígdalas, intraperitoneal e endovenosa. Essas duas últimas com um nível de evidência mais contestado hoje na ciência, mas com grandes médicos adeptos aí pelo mundo. Entretanto, para eu trabalhar, independente da técnica e da área de atuação minha, eu vou precisar de um gerador de ozônio. Então, eu preciso ter uma máquina que vai fazer a mistura de oxigênio e ozônio. E isso já é utilizado não só na odontologia, mas principalmente e historicamente falando, na indústria e em usos domésticos. Então, existem diversos modelos de equipamentos para o que ele se predispõe. Tá? Então, a indústria usa muito, por exemplo, para desinfecção de efluentes, então de rio, de água, de poço artesiano, usa-se muito em descolorização de tecido, para água de abastecimento público, falei para vocês, em muitos países é utilizado, e por aí vai. Tá? A indústria química usa bastante purificação de água, a água da Nestlé é purificada com ozônio aqui no Brasil, aquela Pure Water, Smart Water, também é purificada com ozônio. Então, diversas aplicações em casa, para lavar fruta e verdura, filtros com concentrações baixas de ozônio, para que o paciente esteja tomando essa água, e outras milhares. E na odontologia, os geradores com finalidade terapêutica, que devem respeitar alguns critérios. Tá? Recentemente, nós participamos aí da elaboração de um protocolo mundial, tive o prazer de ser convidado, de aplicação do ozônio, que é a Declaração de Madrid sobre a ozonioterapia. E nós participamos da parte da odontologia, e dentro dessa resolução, nós temos essa diretriz, esse fluxograma dos nossos geradores de ozônio para essa finalidade. Então, para eu ter finalidade terapêutica, eu preciso obrigatoriamente ter um cilindro de oxigênio. Eu deixei até aqui do lado, tá? Como esse aqui,
conectado no meu gerador de ozônio. Que, na verdade, eu tenho um gerador de ozônio aqui do lado. Fica um pouco difícil virar a câmera para vocês, mas eu tenho aqui do meu lado um igual a esse que vocês estão vendo na tela. Então, esse cilindro é conectado aqui, ó, nessa conexão prateada. No próprio cilindro, eu tenho um regulador de fluxo de oxigênio, que vai determinar o quanto de oxigênio está entrando dentro desse reator de descarga elétrica, que vai separar e reconfigurar parte do oxigênio em ozônio, tá? E vocês reparem que ele tem um sistema de refrigeração, porque a descarga elétrica que esse reator dá é em torno de 14 mil volts, tá? Então, esse sistema precisa ser bem refrigerado. E aí eu vou ter a saída da combinação ozônio-oxigênio e, do outro lado, a destruição do ozônio residual para que não ocorra a inalação desses ativos. Então, tá aqui, pessoal. Essa é a edição agora da Declaração de Madrid, da qual eu comentei no slide anterior. E o nosso gerador vai trabalhar, então, com essa mistura gasosa, e as concentrações vão variar de 1 a 100 microgramas por ml. Então, essa é a nossa janela terapêutica. Passou de 100 microgramas por ml, eu já não vou ter tanta ação terapêutica. E aí, quem vai estar usando mais ozônio realmente são as indústrias, principalmente em processos de desinfecção de alimentos ou de líquidos. No Brasil, nós temos 4 empresas hoje com registro na Anvisa, mas eu gosto de ressaltar essa empresa, a Filoson, que é a empresa da qual eu tenho o prazer de compartilhar algumas pesquisas e fui estagiário do fundador dessa empresa, da Filoson, enquanto eu estava na graduação. Então, eu trabalhava já com ozonioterapia antes de me formar em odontologia, tá? Dentro de uma clínica médica, observando como nós poderíamos, lá com o Dr. Edson César Philippe, com a doutora Lia, e com a Letícia Philippe, que é hoje quem toca a empresa e toma as decisões, tentando aprender como funciona na medicina e como transportar isso para odonto, tá? Então, dentro da área da saúde, eu tenho diversas possibilidades que estão respaldadas naquele tripé que eu falei inicialmente, certo? Então, ação antimicrobiana, melhora da oxigenação e imunomodulação. Portanto, na odontologia, pessoal, ele vai ter uma ação interessantíssima em endodontia, vai ter uma ação importantíssima em dentística e prótese. Em estomatologia, ó, são 3 imagens, né, de paciente acometido por osteonecrose, induzida por medicamento, tem aparecido muito. E em lesões também, endopério, e por aí vai. Tá? Que são lesões onde eu tenho um aumento de comunidade bacteriana, como, por exemplo, na endo e na endopério. Nas necroses, pode vir acompanhada de processo infeccioso, tá? Mas comumente na necrose eu tenho falta de oxigenação para os tecidos. E na prótese, na dentística, para que se reduza, né, a microbiota. Então, para fazer um toalete daquele dente antes de uma cimentação, ou até mesmo atuando como um dessensibilizante, tá bom? Na odonto, portanto, praticamente, eu vou estar lançando mão da mistura gasosa, da água ozonizada e de óleos ozonizados. É o que eu vou falar para vocês aqui na sequência.
Então, falando do gás, dentro da odonto, nós temos algumas pesquisas, eu gosto sempre de colocar essa como uma pesquisa muito interessante, porque eles conseguiram tratar a alveolite seca com uma mistura gasosa. Então, depois, quem tiver interesse, pode estar lendo esse artigo. Ele foi feito em 60 pacientes, esse trabalho, e dentre esses, 30 com alta chance de desenvolver alveolite. Tá? E eles conseguiram reduzir drasticamente o índice de alveolite nos pacientes que foram submetidos à ozonioterapia e também a ingestão de medicação, de analgésico e anti-inflamatório, tá? Para esses pacientes. Então, essa ação germicida geral do ozônio está bem sedimentada. Né? Muitos autores pesquisam, inclusive eu, em torno disso, e nós não encontramos ainda relato na literatura de bactéria resistente ao ozônio. Tá? Então, esse é um grande marco aí dentro do espectro de ação da ozonioterapia, em especial da mistura gasosa. E aqui um vídeo mostrando para vocês, um vídeo da professora Magda e meu, um trabalho conjunto aqui no consultório, fazendo o delivery do ozônio através da seringa, que está sendo depositado aqui nessa campânula, em volta de um preparo, previamente à cimentação dessa coroa. Reparem bem que, nesse caso, foi realizado cimentação de coroas de molar a molar, tá? E aí, na região anterior, fica mais fácil para que possamos filmar. E após a cimentação de todas essas peças, obviamente que alguns dentes polpa viva, outros não, uma aplicação dessa mistura gasosa em fundo de sulco para que ocorra a melhora da oxigenação tecidual e o processo de imunomodulação. Aí eu já não quero uma ação antimicrobiana. Eu queria uma ação antimicrobiana ali, em volta dos preparos, para fazer o toalete da cavidade. Mas agora essa aplicação é uma outra. Portanto, a concentração de ozônio, da mistura oxigênio e ozônio, vai variar. Né? Nessas aplicações em que eu não quero matar bactérias, sim, quero promover um processo de bioestimulação, as concentrações vão ser mais baixas. Na verdade, as doses vão ser mais baixas. E quando eu quero eliminar micro-organismo, as doses vão ser mais altas. Então, essa ação analgésica e anti-inflamatória também já é bem descrita na literatura, principalmente por trabalhar nesses mediadores neuroquímicos que causam a dor, né, facilitando a eliminação de vários, aí, como a histamina e as quininas, por exemplo. Em pacientes que sofrem de disfunção da articulação temporomandibular, idem. Tá? Eu estou fazendo a palpação em uma aluna nossa, aqui no curso em Campinas, na região de temporal, e eu vou fazer uma aplicação na região de trigger point. Então, vocês estão vendo ali a agulha ser inserida. Eu não tenho Parkinson, tá? Isso aí é uma técnica que eu gosto de usar para que o paciente não sinta a penetração da agulha. Vocês podem reparar no olhar do paciente, da aluna, que está bem tranquilo, tá? Sem dor. Aí eu estou massageando para facilitar a difusão do gás. Mas o ozônio vai ter uma predisposição ou uma quimiotaxia por reagir em locais onde o pH está ácido. Porque onde o pH está ácido, ele encontra elétron livre para reagir e voltar a ser oxigênio. Porque quando ele reage, o O3, né, ele se separa, então sai uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio, que seria o oxigênio singleto, que vai promover a oxidação dos elétrons ou dos elementos que têm elétrons livres. Tá? Aqui dando sequência, fazendo a palpação e aplicação no terço médio do músculo masseter.
onde a paciente também apresentava o ponto gatilho, o trigger point. Então, eu determino esses pontos através de palpação, ou eu posso determinar também, como o congresso é de tecnologia, o nosso encontro online, fica bem legal para vocês terem, para quem não conhece, conhecimento dessa máquina de termografia. É uma máquina fotográfica, né? Aí está sendo focado na região do pescoço e de perfil da paciente, e eu consigo ver a temperatura do tecido em tempo real. Então, eu vou até dar um pause aqui, ó, nessa imagem, tá? Vocês conseguem observar o pescoço da paciente, e aqui onde está mais branco, é onde eu tenho a temperatura mais elevada. Eu tenho uma escala aqui ao lado de temperatura, então, do vermelho para o branco, eu sei que a temperatura está mais elevada. E o que eu estou observando aqui é a região onde a carótida externa está passando. Tá bom? Então, a gente consegue ver nitidamente esses pontos gatilho. E eu consigo ir mapeando isso aí, fotografando. Eu gosto muito de mostrar para o paciente em tempo real, para fazer a aplicação do ozônio termoguiada. E isso pode ser utilizado para diversas outras técnicas aí dentro da disfunção da articulação temporomandibular. Tá? Uma técnica bem interessante, você consegue ter um registro padronizado e de fato, aumenta muito a previsibilidade tanto do diagnóstico como do tratamento. É um exame de imagem. Então, ele vai ser um fator de diagnóstico secundário. Né? Aqui uma outra paciente, então foi feita a aquisição dessa imagem, aqui dá para ver bem nítido a escala e as cores. Eu posso mudar isso, tá, pessoal? A câmera permite que eu coloque diversas escalas para facilitar a minha visualização. Eu consigo editar ou na câmera ou em um software que é fornecido para o computador, inclusive existe para o celular o aplicativo. Então, eu determinei os pontos, gatilho, e vou fazer a aplicação aí ao vivo para vocês termoguiado. Tá? Então, eu estou fazendo aí a aplicação da mistura oxigênio-ozônio em baixa concentração para promover uma analgesia e um aumento da oxigenação tecidual. Portanto, se está aumentando a oxigenação tecidual, vai aumentar a temperatura num primeiro momento. Mas lembram o que eu falei no início da nossa aula? Ele vai neutralizar mediadores neuroquímicos da dor. Então, apesar de estar fazendo uma vasodilatação, vocês estão vendo aqui, ó, aumentando a área avermelhada e esbranquiçada, essa paciente, vou adiantar um pouquinho aqui, com 1 minuto e 20, já está rindo. Uma paciente que estava com dor, e agora aí, ó, 1 minuto e 20 de vídeo, ela já está rindo, relatando para mim, né, em tempo real, e para a plateia que estava assistindo, a diminuição rápida da dor. Né? E esse vídeo segue até os 5 minutos, onde vai ser possível se observar com 2 aplicações todo o nosso músculo masseter, origem e inserção. Tá? Eu apliquei 1 ml em baixa concentração nesse ponto e 1 ml nesse ponto mais inferior, em direção à base da mandíbula. Então, isso é uma ferramenta muito interessante. E a água ozonizada, pessoal, é um grande dilema aí dentro dos nossos consultórios. Por quê? Olha esse artigo aí, que bacana, que o meu colega Carlos Nogales me passou. Né?
doutor, você tomaria água da sua cadeira odontológica? O que é mostrado nesse artigo? Pessoal, contaminação do sistema de mangueiras das nossas cadeiras odontológicas, tá? Se vocês não acreditam, cortem um pedacinho da mangueira de vocês, que vai para a tríplice e que vai para a alta rotação. Vocês vão ver biofilme lá dentro. Então, o consultório do dentista é um grande disseminador de processos de contaminação, de infecção cruzada, tá? Mesmo sem querer. Ah, mas eu uso água destilada, doutor. Vai ter formação de biofilme, que aquela água fica parada, a alta rotação faz um flush e puxa o aerosol, que está em discussão agora por conta do Covid, e vai formar biofilme. Já a água ozonizada, é um trabalho do Sérgio Brusadelli, da nossa equipe, ele conseguiu comparar mangueiras, isso é uma mangueira cortada, no aumento de 50 vezes, de um equipamento que usava só água ozonizada. Tá? E aqui ao lado um equipamento que usava água convencional, água destilada, que é o que a bula manda, né, os manuais de instrução. Vocês conseguem observar nitidamente aqui um número pequeno de coleção de unidades formadoras de colônia, e aqui muita unidade formadora de colônia. Em 200 vezes, idem. Ó, eu tenho formação de bactérias aqui, ó, de biofilme, mas eu consigo ver essas ranhuras, que são as ranhuras da mangueira. E aqui do lado, o equipamento sem água ozonizada, mostrando praticamente uma colonização completa. Tá? Tanto ocorre isso que as empresas já se anteciparam, e esse é um equipamento sul-coreano que faz a desinfecção do sistema da nossa cadeira odontológica com ozônio. Então já existe equipamento para isso, e a propaganda, o marketing deles é justamente sem bactérias, sem biofilme e sem agentes químicos. Porém, pessoal, para trabalhar com a água ozonizada e ação terapêutica, eu falei para vocês que o ozônio é reativo. Então, o ozônio vai reagir com aquele biofilme da mangueira e não vai mais ter quase ação terapêutica. Então, quando eu vou trabalhar com a ação terapêutica da água ozonizada, eu tenho que respeitar vários critérios, tá? Como foram respeitados nesse trabalho que eu tive a honra de participar junto com o Dr. Sérgio Luiz Pinheiro e todos esses autores que estão aí sendo mostrados para vocês. Eu preciso utilizar uma água extremamente pura. Então, a água de eleição hoje é a água bidestilada ou água de osmose reversa, tá? E a bidestilada não é destilada duas vezes. É um outro sistema de filtração. Então, você precisa ter um filtro de água de osmose reversa, que é o que hoje eu tenho no meu consultório. Então, esse trabalho avaliou a eficácia antimicrobiana do hipoclorito 2,5%, da clorexidina 2% e da água ozonizada em dentes extraídos. O resultado é o que importa para vocês aqui do Congresso. O resultado da água ozonizada vocês estão vendo em verde, clorexidina em vermelho e o hipoclorito em azul. As três soluções chegaram na casa de 98%. Tá? Portanto, a água ozonizada pode ser uma alternativa para as soluções mais comumente utilizadas na endodontia. Esse slide, inclusive, é dos alunos autores do trabalho. Esse foi um trabalho de iniciação científica aqui da PUC, em Campinas, orientado pelo Dr. Sérgio Luiz Pinheiro e orientado por mim. Então, bem interessante. Depois, quem não conseguiu pegar a referência, eu posso estar enviando esses outros artigos pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Então, os autores relatam também para a água uma ótima capacidade desinfetante e o aumento da oferta de oxigênio, relacionando isso com uma cicatrização mais rápida e eficaz. Então, em um processo cirúrgico, pessoal, por que não irrigar com água
ozonizado, né? O soro nós sabemos que é muito bom, muito interessante, mas o soro é fisiológico. Então, ele não tem ação antimicrobiana. A água ozonizada, além de ter uma ação antimicrobiana, como foi mostrado aqui para vocês, ela melhora a oferta de oxigênio e facilita, acelerando a cicatrização. Então, seria interessante a utilização da água nos procedimentos cirúrgicos como nós utilizamos rotineiramente, né? Gentilmente cedido aí esse vídeo pelo Dr. Robert do grupo Implante Pério. E aqui um outro vídeo cedido da aplicação da ozonioterapia na endodontia, através da irrigação ultrassônica contínua. Então, o Dr. Carlos Nogales está fazendo esse procedimento com a água ozonizada durante a endodontia. Olha só, alto volume, tá? A irrigação ultrassônica contínua. A passiva não tem uma capacidade de desinfecção tão boa como a contínua quando eu falo de água ozonizada, tá? E aí, no final, aplicando a mistura gasosa também. Então, fazendo aí o preparo final antes da obturação do dente. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os óleos ozonizados. E aí, com relação aos óleos, pessoal, é importante ressaltar que tanto o gás, a mistura gasosa, como a água, eu vou ter um tempo de aplicação reduzido, tá? O gás, a partir do momento que eu fui no meu equipamento gerador de ozônio, enchi minha seringa e vou aplicar no paciente, eu tenho no máximo 10 minutos de ozônio ativo na minha seringa, tá? Diversos fatores vão interferir nessa concentração, mas principalmente temperatura do meio externo. E a água, idem. Então, vou precisar trabalhar com uma água de boa qualidade, ozonizada com padrão. Então, tem todos os acessórios para que nós possamos fazer isso de uma forma adequada. E a água sempre gelada. E aí eu vou ter uma duração com ação terapêutica interessante por até umas 3 horas e meia dessa água ozonizada. Então, eu tenho que fazer e praticamente usar, né, eu vou levar em torno de 5 minutos para ozonizar essa água, seguindo os protocolos. O óleo já não. O ozônio vai reagir com o óleo, então comumente são utilizados óleo de oliva e óleo de girassol, tá? São os óleos ozonizados mais comuns. O ozônio vai reagir com esse óleo e vai formar espécies reativas de ozônio. Então, vai ter a formação dos ozonídeos, vai ter a formação de alguns aldeídos, alguns peróxidos, mas ozônio mesmo sumiu, porque ele reage com a dupla ligação de carbono que compõe a estrutura química desses óleos extra virgens. Tá? Então, também não dá para ozonizar um óleo lisa. Tem uma especificação de óleo para que eu possa estar ozonizando. E, comumente, quem vai ceder esse óleo são as empresas. Por quê? Porque é necessária a utilização de um gerador de ozônio industrial e não um gerador ambulatorial, como o que eu tenho no meu consultório. Porém, o óleo, por não ter mais ozônio ativo, ele tem uma ação antimicrobiana um pouco menor, mas ele vai ter uma ação em melhora da oxigenação e estímulo do reparo muito interessante, com validade, às vezes, até maior do que 1 ano. Tá? Por isso, as empresas estão explorando essa linha e lançando. Então, ó, creme hidratante com óleo ozonizado, óleo corporal, fluido de massagem, creme hidratante para os pés. Dentro da harmonização orofacial, espuma para limpeza de pele, sérum nutritivo, né? E uma série de produtos de uso diário.
E aí, como nós estamos falando aqui para um público a priori de dentistas, a pasta de dente, o creme dental ozonizado. Então, esse especificamente, sem flúor, sem adoçante artificial, sem parabeno, sem corante sintético, 100% vegano. Então, muito legal para o teu óleo, principalmente para pacientes com implantes, com gengivite, com sensibilidade dentinária. Tem diversos artigos que estudam o óleo nessa questão. E aqui um trabalho que mostrou a aplicação do óleo ozonizado em processo de reparo tecidual. Um trabalho que foi feito em animais, em porcos, tá? Mostrando a melhora, né, dessas feridas padronizadas. E, além disso, o bacana, né, infelizmente, para fazer estudo de fator de crescimento e comprovar o que está atuando ali, isso precisa ser feito em animal, porque esse animal, ao final da pesquisa, é eutanasiado para que se façam essas medições, né? Cortes histológicos e medições de enzimas. Aí foram medidas algumas enzimas, expressão de enzimas de fator de crescimento, tá? E o grupo onde foi utilizado o óleo ozonizado aumentou essas 3 enzimas aqui em relação ao grupo controle, que foi um processo de cicatrização natural, e ao grupo em que foi usado um óleo sem estar ozonizado. Tá? Então, ele aumentou muito o número desses fatores de crescimento. E aqui mostrando para vocês a acomodação desse óleo em um pós-operatório imediato. Isso eu posso fazer no meu consultório e posso orientar o paciente para que ele faça em casa também, né, para que ele tenha esse cuidado em home care. E dentro dessa linha da ozonioterapia, eu vou citar para vocês uma das aplicações que estão deixando, né, muitos colegas de cabelo em pé, que são as osteonecroses associadas a medicamentos. Tá? Essas osteonecroses associadas a medicações, elas podem ser oriundas da utilização de 3 classes de medicamentos. Os bisfosfonatos, que são bem conhecidos, esteroides e anticorpos monoclonais. Tá? São medicações que podem ser utilizadas desde o tratamento para se diminuir ou se reduzir a chance de uma metástase, de um tumor para tecido ósseo, como tem se utilizado também para tratamento de osteoporose e, às vezes, até de osteopenia, tá bom? E os esteroides, né, diversas utilizações aí em pacientes que necessitam de uma imunossupressão, então, em muitas doenças autoimunes. Um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, né, liderada pelo Dr. Guilherme Ribeiro, fez um update sobre etiologia e tratamento dessas osteonecroses em mandíbula. E chegaram a um quadro bem interessante. Tá? E nesse quadro eles citam diversas aplicações, então antibiótico terapia, câmara hiperbárica, debridamento não cirúrgico, laser, PRP, terapia fotodinâmica, própria cirurgia mesmo, mais invasiva, e a ozonioterapia. Então, vocês conseguem observar aqui, principalmente no trabalho da Ripamonte e do Agrilo, a utilização da ozonioterapia associada a debridamento não cirúrgico e a antibiótico terapia. É o que hoje eu sigo na minha clínica diária. Tá? E aí, alguns critérios de avaliação desses pacientes são importantes. Conhecimento sobre saúde geral, avaliação desses dentes, né, antes que o paciente faça a radioterapia, eliminação de todos os focos bucais, e, para os pacientes que estão tomando essas medicações, o mais importante, a sugestão
que se mexa o mínimo possível em osso. Por quê? Porque a vascularização está comprometida. E não é incomum você fazer uma intervenção cirúrgica mais invasiva e essa lesão aumentar. Tá? Lembrando que essa lesão comumente vem acompanhada de infecção. Não é uma regra, mas comumente vem. E acompanhada da infecção vem dor. Tá? Aqui é o artigo da professora Carla Ripamonte, da Itália, em que ela usou o óleo ozonizado. De que forma? Ela prescreveu 10 dias para todos os pacientes antes de iniciar o tratamento antibiótico, azitromicina. Parou esses 10 dias, eles começaram a fazer a aplicação do óleo ozonizado no consultório, até a remissão das lesões. Foram, se não me engano, 24 ou 27 pacientes. Tá? E as sessões, as aplicações variaram de 3 a 10 aplicações em intervalos de 72 horas. Antes de fazer a aplicação do ozônio, do óleo, em todos esses pacientes, ela descontaminou o osso exposto, ó, como vocês podem ver aqui no slide que eu estou dividindo com vocês. Ela desinfectou, né, descontaminou, removeu esse biofilme com ultrassom. Ultrassom normal, que a gente usa nos procedimentos de raspar. Tá? E foi aplicando o óleo. Até que, a partir da imagem C, esse sequestro ósseo começou a ter uma movimentação. E a abordagem foi a remoção não traumática. Com uma pinça, esse sequestro se destacou do leito. E por baixo, vocês podem já observar, até na imagem C, uma nova epitelização. Então, ele estimulou para que o organismo expulsasse esse sequestro ósseo. Tá? Vocês podem observar aí nas imagens. Então, a conclusão dos autores, foi que o óleo pode ser uma opção promissora, eficaz, segura e simples. Porém, pessoal, no meu consultório, tentei já fazer essa aplicação só com óleo e não obtive sucesso, porque cada paciente tem a sua especificidade, tá? Como os autores relataram naquele artigo de update que eu mostrei para vocês. Então, no meu consultório, o que funciona? Isso aqui, ó. O paciente chegou para mim, na verdade, aí na faculdade, né, essa não é uma paciente do consultório, a disciplina de estomatologia me encaminhou a paciente com histórico de uso de medicação e de radioterapia. Então, por classificação, eu tenho que classificar essa paciente como portadora de osteoradionecrose, e não de osteonecrose induzida por medicação, mas ela foi submetida aos 2 tratamentos. Tá? Após a extração do dente, supuração e muitas dores. Essa paciente teve um tumor de glândula parótida, então teve que fazer a remoção da parótida e posteriormente apresentou essa lesão. Ela já estava com essa lesão por mais ou menos 6 meses. Na imagem panorâmica, vocês conseguem ver a dimensão dessa lesão já muito próxima do nervo alveolar, em alguns locais até em contato íntimo com o nervo alveolar inferior. Então, qual foi a eleição do tratamento? Tudo, pessoal, foi utilizado água, gás, óleo e, em determinado momento, antibiótico terapia. Então, tudo que eu tinha à minha disposição, eu fiz, a não ser procedimento cirúrgico. Porque o procedimento cirúrgico aí seria o quê? Cortar a mandíbula da paciente, né? Então, não era viável o procedimento cirúrgico. Então, as aplicações foram feitas, né, de forma subsequente, inicialmente 2 aplicações na semana, por conta do processo infeccioso, e posteriormente essa aplicação semanal e depois quinzenal. A lesão diminuindo, ó, vocês conseguem ver um pequeno orifício aqui,
A partir da primeira sessão, o paciente já nos relatou uma melhora de 80% na questão da dor. Processo de cicatrização finalizado, uma foto frontal, uma foto oclusal. Conseguem ver o pequeno defeito aqui em tecido mole. E depois que o tecido mole fechou, eu não fiz mais a aplicação da ozonioterapia. Poderia continuar fazendo? Poderia. Para quê? Para acelerar o processo de reparo ósseo. Mas como eu sei que a gengiva é o tapete do osso, se eu tenho gengiva íntegra, possivelmente o meu osso está em processo de regeneração fisiológico. Então, o acompanhamento, a partir da alta da paciente, foi feito por radiografias panorâmicas e periapicais. Deixa eu voltar aqui. Vocês ainda conseguem ver a sombra da lesão, tá? Mas já na sequência, toda a região bem cicatrizada. E aqui um controle de 3 anos, mostrando a estabilidade do tecido mandibular, do tecido ósseo. Então, o nosso inicial e o controle agora do ano de 2019, né, do ano passado. Esse ano ainda não fizemos o controle, com a pandemia vamos ter que esperar um pouquinho. As radiografias periapicais, idem, mostrando a evolução dessa lesão, numa definição um pouco melhor. Infelizmente, é uma paciente do SUS, então não teve condição de ser solicitada o exame de tomografia, que seria um exame bem legal para que essa lesão fosse visualizada em 3 dimensões. Então, pessoal, para encerrar, antes das dúvidas, eu gostaria de colocar isso aqui para vocês, o conceito de saúde segundo a OMS. Saúde só existe quando o sujeito se apresenta em bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, a forma como a gente está tratando o nosso paciente tem que ir além de um dente, tem que ir além de uma articulação. Eu preciso pensar em um trabalho multiprofissional. Eu não posso trabalhar sozinho. O meu paciente ele não vem com uma boca na mão, ele vem com o corpo carregando uma boca junto com ele. Então, eu preciso saber como esse paciente está de maneira sistêmica. Aqui a minha homenagem ao grupo que participou juntamente comigo da regulamentação da ozonioterapia aqui no Brasil. Então, é relativamente novo, 2015. O professor Carlos Coachman, de branco, o professor Sérgio Brusadelli, o professor Carlos Nogales, que me deu a oportunidade de apresentar, junto com eles, a ozonioterapia para a comunidade odontológica, culminando com essa resolução publicada em diário oficial. Então, o dentista pode trabalhar com a ozonioterapia no seu consultório. Aqui algumas referências que eu prometi para vocês, queria mandar, tá? Mais uma, para quem quiser dar print screen. Não sei se a aula vai ficar gravada, se ficar gravada também ótimo. E a última aqui. Passei um pouquinho do tempo, tá? Eu peço desculpa, mas eu tenho só que agradecer a todos os organizadores, em especial ao Everson, por todo o apoio aí e coordenação da parte tecnológica da coisa, e a todos os organizadores por estar aqui com vocês. Então, ficam os meus contatos e eu estou aberto às dúvidas. Professor Francisco, gostaria de agradecer pela sua palestra, foi excelente, dá para ver nos comentários do chat, certo? A importância da utilização de novas tecnologias, né, e substâncias que possam auxiliar no tratamento nas mais diversas doenças que o cirurgião dentista ele é responsável pela terapia.
Técnica segura, principalmente, o senhor mostrou aí que a ozonioterapia é uma técnica segura e eficaz, né? E outra coisa interessante é que mostrou as diversas possibilidades da utilização da ozonioterapia nas diversas especialidades odontológicas. Então, parabéns, realmente o senhor superou as nossas expectativas. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, professora Daliana, pelo convite, né, pelo carinho que vocês me acolheram. Eu tinha até deixado um bônus para o pessoal, que eu ia falar do assunto da moda, que é a harmonização orofacial, né, e da ozonioterapia. Então, de repente, se vocês toparem, nós podemos combinar uma live, uma outra aula posterior, para falar desse assunto ou outro aí que olha aí, Everson, o pessoal tiver disposto a ouvir. A gente pode fazer uma live com ele pós-evento. Olha aí, anota aí. Agora, como a hora já está avançada, mas o senhor cumpriu com o seu horário, foi porque a professora anterior, ela passou um pouquinho do horário dela. Estava ótimo, adorei. Everson vai colocar alguns questionamentos aí que o pessoal fez. João Lucas, existe alguma aplicabilidade ou estudo sobre a ozonioterapia no tratamento de câncer? Ótima pergunta do João Lucas. João Lucas, tem um estudo, né, de um professor alemão, o professor Schultz, tá? Ele induziu um carcinoma em orelha de coelhos e tratou com aplicação de ozônio local, direto, intratumoral, e aplicação sistêmica intraperitoneal. Então, nesse modelo em coelhos, esse estudo foi um sucesso. Agora, é importante deixar claro que é um estudo, um tipo de câncer em animal. Então, para eu sair disso e chegar na vida de fato em pacientes seres humanos, em câncer, então tem um caminho longo a ser percorrido. Porém, o que clinicamente nós observamos, né, nas clínicas médicas, João Lucas e todos ouvintes, é uma melhora da qualidade de vida nos pacientes oncológicos, quando ele faz a utilização da ozonioterapia junto com o seu tratamento convencional. Mas aí é uma evidência clínica, que hoje, né, eu sou muito clínico, tá? Eu trabalho bastante com pesquisa, mas eu sou muito mais clínico. E a clínica, no meu ponto de vista, é soberana. Sempre é soberana, porque é a clínica que nos dá as informações mais ricas. E as dúvidas clínicas que levam, ou deveriam levar, às pesquisas. Tá? E hoje eu estou vendo uma inversão desses valores. Hoje tem muita pesquisa que você vai ler o trabalho, perde um tempo danado, você fala, tá, e como eu vou usar isso no meu consultório? Não dá para usar no seu consultório. E a ozonioterapia, nessa observação clínica em pacientes oncológicos, é fenomenal como um tratamento coadjuvante para melhorar a qualidade de vida à disposição desses pacientes. Espero ter respondido. Com certeza respondeu. A pessoa vai pôr mais outra. Deise pergunta, como funciona a ozonioterapia no tratamento da dor orofacial? Então, Deise, a ozonioterapia, ela vai ter aquelas 3 ações que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, ação antimicrobiana, imunomodulação e melhora da oxigenação. Quando eu estou trabalhando em dor orofacial, eu vou trabalhar com uma concentração baixa de ozônio. Na verdade, quando eu falo concentração baixa de ozônio, é sempre a mistura oxigênio e ozônio, que vai me dar uma concentração em micrograma por ml. Nessas baixas concentrações, eu vou ter vai aflorar a ação do ozônio analgésica, anti-inflamatória e a melhora na circulação. Então, eu vou neutralizar alguns mediadores neuroquímicos da dor e estimular uma oxigenação para um tecido que está em hipóxia. Por isso ele está com dor, porque ele está tendo a proliferação de mais células anaeróbias, que o produto residual vai ser ácido lático, que gera dor. Lembrem da cãibra, tá? Quando o paciente tem dor em músculo da região orofacial,
uma série temporal de gasto anterior, seja lá qual for, é porque ele está tendo um acúmulo maior de ácido lático. E a cãibra, lembra da cãibra da panturrilha. Tá? O que você tem que fazer? Primeiro, repouso, né? Exercício moderado, né? E tudo mais. Fisioterapia, desculpa o que eu queria dizer. E a ozonioterapia, a laser terapia também funciona de uma maneira bem interessante, mas vocês viram nos vídeos o tempo de ação do ozônio em dor orofacial. É muito rápido, tá? Eu não estou tratando a causa, eu estou tratando o sintoma, tá? Para eu tratar a causa, Daisy, eu preciso um correto diagnóstico. Então, vai envolver outros fatores. E aí a ozonioterapia até pode entrar como uma ferramenta para o tratamento. Mas eu só vou poder tratar alguma coisa quando eu tenho o correto diagnóstico. E, assim, falar dor orofacial é muito amplo. Então, posso ter uma dor orofacial oriunda de um abscesso periapical agudo. Eu posso ter uma dor orofacial oriunda de uma osteonecrose ou de uma disfunção da articulação temporomandibular. Então, esse assunto é, na minha observação, dentro da odontologia, o mais complexo. O mais complexo. Mas, de fato, a ozonioterapia vai ajudar dessas maneiras. Excelente. Aí, pessoal, acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta, por causa do avançar da hora. Doutor, Lucas pergunta, doutor, é viável investir na ozonioterapia aqui no Brasil para atendimentos em consultório? Lucas, eu não sei em que cidade você está, mas se estiver próximo aqui, eu te convido, né, a passar aqui no consultório e eu vou te mostrar. Inclusive, é um trabalho que estou desenvolvendo agora de mentoria, né, para que eu possa estar recebendo colegas no meu consultório e ensinando a ozonioterapia, de fato, como ela ocorre no consultório, tá? É perfeitamente viável. Eu até inverteria aí, eu te digo com conhecimento de causa que hoje é inviável não investir em ozonioterapia aqui no Brasil. Você vai ter um investimento monetário em torno de 10 a 12 mil reais para ter tudo o que você precisa para trabalhar com ozonioterapia. E o retorno é extremamente rápido. Porque imagina só um paciente chega com dor orofacial, você ainda não diagnosticou, mas você consegue reduzir a dor orofacial dele em poucos minutos. Né? Esse paciente vai falar para o outro paciente. E isso acaba enchendo o consultório, né? Assim como mostrei para vocês, na questão de osteonecrose, induzida por medicamento. Hoje eu recebo, aqui no meu consultório, muitos pacientes encaminhados de colegas conhecidos, até do meio acadêmico, e outros também, que não querem tratar esses pacientes com as ferramentas comuns, porque, de fato, não se tem bons resultados. E eles me encaminham. Tem dia no meu consultório que eu chego a atender 8 pacientes com osteonecrose. E até complementando, na pergunta do outro colega sobre o câncer, muitos desses pacientes com osteonecrose estão em tratamento oncológico. Então, eles já estão com débito imunológico, um débito de qualidade de vida enorme. E, às vezes, uma aplicação local da ozonioterapia intrabucal na necrose já melhora a qualidade de vida desses pacientes de uma forma realmente inacreditável, até para nós que trabalhamos com isso desde 2005, né, desde a minha faculdade. Então, é muito viável. Então, o meu consultório hoje, se eu tiver sem o equipamento de ozônio, meu consultório não abre, eu desmarco todo mundo. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho no consultório 1, 2, 3, 4 equipamentos geradores de ozônio. Tá? 4. Um ligado numa sala, um na outra, e 2 reservas. Porque não tem como ficar sem. Tá? Então, é super viável, Lucas. Excelente. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, Everson. Legal.
Josinete Vieira Pereira pergunta, professor, gostaria que o senhor falasse sobre a ozonoterapia em casos de nevralgia de trigêmeo, eu acho que ela colocou paralisia facial. Isso. Não, perfeitamente. Josinete, é a mesma linha da resposta anterior. Tá? O ozônio ele vai atuar mais em pH ácido. Então, se eu tenho processo inflamatório ou processo infeccioso, no caso da nevralgia, comumente é processo inflamatório que agudiza, o ozônio vai atuar tentando reverter esse processo inflamatório. Por isso, ele vai atuar de uma forma bem interessante. Porém, eu tenho que ir atrás da causa. E para a questão da paralisia facial, depende muito da origem dessa paralisia. Né? Eu dou o exemplo da paciente que eu compartilhei o caso clínico. Essa paciente, como ela removeu a parótida por conta do tumor, removeu muitos feixes, né, do ramo facial, muitos nervinhos faciais, mais superficiais. E ela ficou com uma parestesia. Né? Não foi possível reverter. Inclusive, até hoje, ela faz tratamento, inclusive, com a equipe de laser terapia da professora Daiane, lá na São Leopoldo Mandic, para tentar reduzir, né, os efeitos dessa paralisia. Né, eles conseguiram boas melhoras, né, com a laser terapia, uma melhora bem significante, mas a paciente ainda tem a paralisia. Né, seria muito imprudente eu falar que você vai resolver todos os casos. Alguns casos você consegue resolver, mas depende muito da causa dessa paralisia ou dessa parestesia. Professor, mais uma vez. Posso dar um exemplo de parestesia? Eu sou assistente de um curso, né, em Florianópolis, no Instituto Ipeno, de lateralização do nervo alveolar. Então, é uma cirurgia, uma neurocirurgia na odonto, em que se abre uma janela na mandíbula, remove-se a cortical, até chegar no nervo alveolar, a gente faz uma transposição, então, lateraliza, puxa o nervo para fora da mandíbula, segura, instala os implantes e devolve ele numa posição. Nesses casos, todos os pacientes vão ter uma parestesia. Mas, desde que nós iniciamos nos cursos que o volume de cirurgia é grande, a utilização da ozonioterapia, nós temos reduzido o tempo de recuperação desses pacientes. Graças a Deus, dentro da técnica que o professor Vanderlin preconiza, que é o coordenador do curso, o índice de parestesia permanente nessas cirurgias é baixíssimo. Baixíssimo. Eu estou lá desde 2010, não tenho conhecimento de nenhum paciente que ficou com parestesia permanente. E de 2018 para cá, nós temos utilizado a ozonioterapia com resultados muito interessantes, acelerando essa recuperação do paciente. Tá? Então, só para fazer o paralelo. Excelente exemplo, professor. Então, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela sua simpatia, pela forma com que você acolheu, né, a nossa equipe toda, desde o começo, quando Everson conversou com o senhor. Então, mais uma vez, eu agradeço. E ele falou, né, de professora Daiane, amanhã a gente vai ter a professora Daiane aqui, falando sobre... Não podem perder, fantástico. Laser terapia sistêmica, como também vamos ter Tony, representando o laser de Hérbio no Brasil, e professor Luiz Guedes. Então, amanhã vocês não percam, que as palestras vão ser tão boas quanto as de hoje. Eu vou deixar vocês hoje com Everson. Então, uma excelente sexta-feira, como eu já vi aí alguns colocarem no chat, sextou depois da palestra do professor Francisco, que foi maravilhosa. Então, um beijo a todos vocês e até amanhã. Muito obrigado. Um beijo, boa noite, pessoal.